Aula 2, vídeo 2. Agora vai caber a gente ter a seguinte interpretação. Ainda referente às aulas a primeira aula, a aula 1, eu não sei se ficou bem claro o conceito de gás e o comportamento dos gases de uma maneira geral. Então, caro aluno do segundo ano que está estudando comigo cálculos químicos, é fundamental que tu tenha compreensão de gás. Bem, inicialmente, tu sabes que gás é um estado físico em que as moléculas ou partículas que formam esse gás estão afastadas sem nenhuma interação que as una. E aí, seria importante que tu comece logo a apreender a ideia do que é gás ideal. Então, gás ideal ou gás perfeito é um modelo inicialmente teórico, ele não existe necessariamente na prática. As moléculas ou partículas que formam esse gás têm um movimento caótico, ou seja, é um movimento que pode ser tridimensional, mas não tem uma direção pré-definida. As moléculas vibram conforme elas entendem ou se chocam uma com as outras ou com a parede do recipiente. Por fim, são choques perfeitamente elásticos. Como assim? Se nós jogarmos uma bola de encontro a outra, elas sofrem um choque, trocam energia entre elas e a partir do momento seguinte, elas já partem o movimento com menos energia do que antes do choque. Nos gases ideais, as partículas que formam esse gás chocam-se entre si e não perdem energia. Isso que quer dizer que os choques são perfeitamente elásticos. Mas uma dúvida que ainda permeia os nossos conhecimentos é: qual a diferença de gás para vapor? Para responder essa pergunta, eu vou usar aqui a curva de aquecimento da água. Então, que fique claro que antes de explicar, todos os valores empregados nesse gráfico são referentes à água. E, claro, cada substância vai ter o seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição e sua temperatura crítica, por exemplo. Então, aqui, ó. A água. Antes do 0 grau, todos nós sabemos que a água encontra-se em seu estado sólido. Quando a água atinge 0 grau, coexistem os estados sólido e líquido. Passou do zero, a água encontra-se em seu estado líquido. Quando a água atinge necessariamente 100 graus Celsius, coexistem os estados de líquido e vapor. Passou 100, estado de vapor. E é aqui que está a diferença, caro aluno. Cara aluna, presta muita atenção aqui, ó. Quando, por exemplo, a água continua a ser aquecida e atinge a temperatura de 374 graus Celsius, coexistem os estados de vapor e gás. Essa temperatura de 374 graus Celsius para a água é chamada de temperatura crítica. E toda e qualquer substância acima da sua temperatura crítica atinge o estado gasoso. Portanto, gás é toda substância que se encontra acima de sua temperatura crítica. E da água? Qual é a temperatura crítica da água? 374 graus Celsius. Não te esquece, para que uma substância atinja de fato o estado gasoso, ela tem que ultrapassar a sua temperatura crítica. Então, quando a gente coloca uma panela ao fogo, que começa a sair aquelas fumacinhas, esse vapor nada mais está um pouquinho acima de 100 graus. É vapor ainda. A partir do momento que essa água ultrapassa a sua temperatura crítica, é que essa água vai se transformar ou vai atingir o estado gasoso. Bem, se eu te fizer uma pergunta, qual o volume ocupado por 1 mol de gás na SNTP? Tu não pode ter dúvida, tu não pode mais titubear. Quando o professor te perguntar 1 mol de qualquer gás na SNTP ocupa que volume? 22,4 litros. Agora, se eu te fizer a pergunta, qual o volume molar de um gás que se encontra em temperatura de 23 graus Celsius e pressão de 1,25 atm? Qual seria o volume molar? Não te esquece, o 22,4 litros é só na CNTP. Temperatura, 0 graus Celsius. Pressão, 1 atm. Vamos calcular? Vem comigo aqui. Para determinar esse volume molar nessas condições, eu vou usar a constante R de 0,082 atm litro por mol Kelvin e vou usar a seguinte equação. Por você, nunca rezei tanto. PV igual a nRT. Quanto é a pressão? 1,25.
O volume é o que eu quero encontrar, o volume molar. Se é o volume molar, é o volume para 1 mol, então esse N vem 1. O R é a constante, eu acabei de te dizer que constante eu vou utilizar, 0,082. E essa temperatura não vai jogar 23, pelo amor de Deus. Porque nessa equação geral dos gases, a temperatura tem que estar necessariamente na escala Kelvin. E eu percebo que aqui está na escala Celsius. Então, para eu sair de 23 graus Celsius chegar na escala Kelvin, eu vou pegar esse 23 e vou somar com 273. Então, ao fazer a soma desse 23 com 273, eu vou atingir o valor 300. V, então, é igual a, fazendo essa multiplicação 0,082 vezes 300, eu vou encontrar o valor de 24,6 e o 1,5 que está multiplicando V passa dividindo. Então, por exemplo, um gás nessas condições aqui, o volume molar dele vai ser igual a, fazendo essa divisão aqui, ó, vai dar 19,68 litros. Ei, isso é só um exemplo para te mostrar que 22,4 litros é só para as CNTP. Em outras condições, eu tenho que calcular dessa forma. Até mais, próximo vídeo!